Boa tarde! Excelente sexta-feira! Hoje, 19 de dezembro, pontualmente meio-dia e meio. Vamos iniciar mais uma live. E o tema de hoje, vamos falar sobre fibromialgia. Fibromialgia não é frescura, tá bom? E hoje temos a participação da doutora Paula Martins, fisioterapeuta, especialista em neurologia, portuguesa, mora aqui no Brasil, vai falar muito sobre o que é fibromialgia, direitos do paciente fibromialgia, que vai ter uma lei aí, pessoal, que vai entrar em vigor agora, dia 1º de janeiro de 2026. Mas antes de tudo, eu vou fazer, né, minha audiodescrição. Eu sou Laura Costa, fisioterapeuta, tá? Eu sou uma pessoa de pele parda, tenho um cabelo castanho com umas luzes douradas, estou usando um óculos, uma armação preta em cima, uso batom vermelho, estou com uma blusa preta e no fundo tem um logo de um bonequinho da minha empresa Ergon Litoral. Doutora Paula, faça a sua apresentação. Boa tarde a todos. Eu sou a Paula, sou portuguesa, que nem a doutora Laura falou. Eu sou mulher, tenho 44 anos, tenho pele clara, cabelos pretos e curtos. Eu tenho uma estatura média, aproximadamente entre 1,66 m, peso em torno de 60 kg, sou fisioterapeuta especializada em tonturas e vertigens e trabalho com reabilitação vestibular. E eu atendo uma diversidade de pacientes, né, em diferentes idiomas também aqui no meu consultório, onde me conecto com vocês daqui. E sou professora tradutora e tenho paixão por ensinar também. E sim, hoje o nosso tema é muito importante, não é, Laura? Esse tema da fibromialgia que não é frescura, que nem nós havíamos conversado, é um tema muito pertinente e muito presente nos dias de hoje. E como eu falei, eu trabalho com essa área e eu sou uma paciente fibromialgica. Então, eu tive realmente assim a primeira crise quando eu tinha uns 17 anos. E de lá para cá, foi feita uma investigação muito grande, né, até realmente receber o diagnóstico muito tarde. Mas dali em diante foi assim um mergulho dentro do conhecimento, do estudo, do aprofundar o que cursa com isso, o que é, o que não é. E o meu objetivo hoje, na nossa live de hoje, é entender melhor como é que essa fibromialgia, o que ela é, como é que ela afeta o nosso corpo, a nossa mente, e quais são os direitos que as pessoas têm e convivem com essa condição, não é, Laura? Gente, eu falo que hoje a fibromialgia é uma doença real, sim, crônica e invisível, mas, entretanto, ainda é desacreditável, né? Ela é desacreditada, gente. E a dor é real, a dor aparece, né? E as pessoas fibromialgicas sofrem, sim, hoje julgamentos, né? Social, julgamentos familiares, capacitivos. Então, a gente está aqui para falar que a fibromialgia ela tem que ser vista assim, né? Ela é uma doença crônica. Mas, antes de tudo, agora eu quero que a doutora Paula fale, né? Ela que é expert aí no assunto, o que é fibromialgia, os sintomas, como é que surgiu. E, ó, pessoal, quem quiser pode fazer perguntas no chat, tá bom? Estamos aqui ao vivo para responder todas as perguntas. Com certeza, será um prazer tirar as dúvidas, informar as pessoas, né, porque elas tenham clareza do que acontece com elas, né, e com as pessoas ao redor, os amigos, enfim, né. Então, a fibromialgia realmente ela é uma síndrome que afeta milhões de pessoas no mundo, principalmente mulheres, mas não são só mulheres, também temos homens, mas a maior porcentagem das mulheres. E muitas vezes, que nem a própria doutora Laura falou, muitas vezes é muito mal compreendida, ela é muito mal vista, entendida, por quem sofre com ela, né? E tanto até por profissionais, principalmente nessa área da saúde, que precisam também saber, né? E pela nossa sociedade, porque realmente não está muito clara ainda, né? Mas antes de mais, agora ao iniciarmos de fato, eu gostaria de levantar uma pergunta e começar com ela. Qual é a diferença entre síndrome e doença?
Porque muita gente fala assim, eu escuto às vezes falar, a doença é fibromialgia, síndrome de fibromialgia, e as pessoas ficam nisso como se fosse um malabarismo e às vezes fica incorreto o termo. Então, de fato, assim, a fibromialgia ela é uma síndrome, não é uma doença. Assim como nós temos outras síndromes também pautadas já. Então, o que seria essa diferença? Então, é um conjunto, por exemplo, a síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que ocorrem em conjunto, mas sem necessariamente uma causa única conhecida. Então, por isso é uma síndrome. Ela cursa com sinais e sintomas que cada paciente vai manifestar de formas diferentes. Por quê? Porque esse ser humano encaixa-se dentro de um ambiente, seja biopsicossocial quanto familiar, de forma diferente. A minha história de família de vida é diferente. O ambiente que eu me insiro, ele pode ser promissor, como pode não ser promissor para mim. Correto, doutora Laura? Sim. Agora, a pessoa pensa assim, que é o síndrome de sinais e sintomas, são vários, vários fatores, não é uma coisa pontual, que nem, eu tô com uma dor de cabeça, eu tô com uma lesão na unha, né? E outra dificuldade que eu vejo é ter o diagnóstico, né? Porque não tem um exame, que nem você fala assim, eu quebrei o pé, vou fazer um raio-x, vai lá ver a fratura. Na fibromialgia não funciona assim, né? Não, de fato não. Ela é baseada em sinais clínicos, né? E tínhamos até então, é como se fosse um questionário, né? A gente tinha os nossos Tiger Points, que eram baseados em 18 pontos, com 9 pontos bilaterais, que normalmente quem nos avaliava era o reumatologista da área médica, e também um clínico geral também poderia fazer. Só que isso hoje não é o único e não é mais baseado nesse teste dos Tiger Points, porque qualquer pessoa que poderia ter, por exemplo, uma aludinha, portanto, um estímulo doloroso sem ter um estímulo físico que pautasse uma dor, teria também uma manifestação e poderia mascarar um pouquinho esse exame clínico. Por isso que nós não temos só esse exame clínico, temos questionários que aprofundam muito mais dentro do modelo biopsicossocial, um pouco mais profundo, dentro da raiz, praticamente, daquela pessoa que veio até a gente, né? Então, como eu falei, ela não tem uma causa única, por isso ela é chamada uma síndrome, e ela é multifatorial. Às vezes, a etiologia, ela ainda é incerta, por isso a gente não termos, né, não termos uma certeza dos sinais e sintomas que aquela pessoa vai apresentar. Por exemplo, temos a síndrome de Down também, apesar de a gente saber que é uma alteração do cromossoma 21, existem sinais e sintomas que cursam com cada pessoa, com cada paciente, portanto são síndromes. Nós temos o CID, porque é uma condição de saúde. E agora a doença, mas o que é, então, afinal de contas, por que eu não posso falar que a fibromialgia é uma doença? Porque ela é uma alteração do estado de saúde com uma causa definida, essa é a diferença. A doença eu já a conheço previamente. Então, o curso clínico conhecido, o conjunto de sinais e sintomas que costumam seguir um padrão previsível. Por exemplo, nós temos um AVC isquémico, a gente sabe o que é que vai cursar, a gente sabe o que vai fazer, né? Temos toda uma equipe de saúde que vai amparar aquele paciente e nós já temos estudos também, assim como outros tipos de AVCs também e outras mais doenças também, que a gente tem uma causa definida que provocou algo. A fibromialgia a gente não tem. Qual que é a causa que provocou? Não sei. Não sei. Foi uma pergunta aqui que está aqui, ó. Marcos, quais são os principais sintomas da fibromialgia? E depois ele perguntou também, quais são as possíveis causas da fibromialgia? Sim, exato. Eu vou até falar mais adiante, se você quiser esperar um pouquinho, Marcos, eu já explico. Mas antes eu queria explicar sobre os tipos de dor, para depois explicar quais são as causas que a gente pode ter e os sinais e sintomas. Porque eu vou explicar que são vários. Existe um que às vezes as pessoas nem sabem, que a gente chama de fibrofog. O fibrofog, eu vou explicar o que é essa névoa mental, que é uma das causas que a gente normalmente apresenta, quase todos os pacientes fibromialgicos apresentam. Mas antes disso, eu queria explicar sobre as dores que a gente tem. A gente tem, no mínimo, umas 5 tipos de dores, que a gente já por nós conhecidas, não é, doutora Laura? Osteomusculares, como esforços repetitivos, atividades de trabalho, que exigem, por exemplo, movimentos inadequados,
que nós podemos mudar, por exemplo, formas de trabalhar, né? Formas de posicionar o nosso corpo, né? Os descansos devidos que a gente poderia ter, osteomusculares, é um tipo de dor já conhecida por nós. Nós temos, que pode ter também uma abrangência de sobrecarga mecânica também. Temos mudanças de estilo de vida que automaticamente melhoram um pouquinho essas dores osteomusculares. A fibromialgia não se encaixa ali. Nós temos dores viscerais. Quem não teve uma cólica renal ou abdominal? Ela cursa com uma série de fatores, mas ela, tem hora que ela não predomina por muito tempo, né? Até você achar a causa. Temos desde dores neuropáticas, que por nós conhecidas também, que afetam tanto os nervos periféricos quanto centrais, e nós temos a nossa famosa funcional, que é uma dor nociplástica, que é aí que a fibromialgia se encaixa. Ela tem um estímulo, nós temos dor manifestada sem um estímulo doloroso a priori manifestado fisicamente. Poxa vida, então como assim? Eu tenho uma dor, mas não é manifestada através de uma pancada, de um trauma? Sim, por isso ela se encaixa como uma dor funcional nociplástica. E nós temos uma pequena história associada a esses tipos de dor, também que ela cursa lá, já teve uma investigação desde 1592 por Guillaume Ballot, que escreveu um livro, inclusive, sobre reumatismo, uma condição dolorosa semelhante à fibromialgia, mas não tinha esse nome na época, e assim foi cursando por vários autores, até que, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, entre 1939, se não me falha a memória, e 1945, tivemos soldados que começaram a apresentar sintomas de fibrosite após um combate, e fibrosite nodular. E eu, como ex-marinheira, posso realmente falar que realmente nós temos um abalo psicológico mental dentro dessas tarefas funcionais que a gente desempenha. Eu na Marinha as pessoas, os soldados pós-guerra também manifestam essas dores vindo de uma carga psicológica e emocional que se manifesta no físico, por isso a nociplastia. E aí temos uma série de cursos de mudanças de nomes, desde mielose, miofibrosite, até que chegamos a uma mialgia idiopática, tendinomiopatia em 1970, e finalmente tivemos em 76 com o Philip Heinz, que nomeia a fibrosite como uma fibromialgia de fato. Fibro, tecido fibroso, mio, tecido muscular, e algia de dor, por isso é interlaçado entre eles. E aí, finalmente, nós tivemos, em 1990, pela Organização Mundial de Saúde, do nosso CID-10, reconhecendo a fibromialgia como uma condição crônica. Do nosso Colégio Americano de Reumatologia define esses critérios diagnósticos oficialmente a partir daquela data. Quando que foi? Repete, Cam? 1990. Olha, já faz muito tempo, né? 1990, exatamente. E desde 2010, mais recente agora, então 2010, o Colégio Americano de Reumatologia, se não me falha a memória, usa novos critérios, por isso não mais aquele critério dos Tiger Points, dos 18 pontos, que tinha que ter no mínimo 11 para cima, para ser realmente um paciente fibromiálgico, mas como eu falei, existem outros pacientes que poderiam apresentar dor e não eram fibromiálgicos, portanto, era muito generalista, vamos falar assim, né? Então, desde 2010, temos novos conceitos, agora baseando na fala que você tinha falado, né? Que inclui um índice de dor generalizado, que é o IDG, e a escala de gravidade de sintomas. Então, nós temos questionários para isso, também que se envolvem com questões biopsicossociais, porque a gente precisa integrar o ser humano dentro daquele ambiente, e de preferência que seja facilitador e não com barreiras, né? E esses Tiger Points podem ainda ser úteis para correlacionar a dor. Ajudam no diagnóstico, claro, mas é um conjunto de sinais e sintomas que não só ele pautado hoje em dia, são outros mais critérios usados pela... Então, hoje se usa, além desses Tiger Points, né, que são pontos, tá bom? Traduzindo aqui para o pessoal, né? São pontos, tem que ter mais de 18 pontos no corpo, né? Sim. É 18, mas tem que mais de 11. Ao todo são 18, você tem que ter no mínimo 11 para poder ser um paciente fibromialgico, isso. Além disso, tem testes hoje validados, né? Sim. Daí é esse conjunto que se chega hoje a um diagnóstico de fibromialgia. É isso? Sim, isso. Tem uma pergunta aqui, ó. Ana Maria, bom dia. Vamos ver. Queria saber da senhora,
eu sinto muitas dores e sinto eu sinto o dia todo, de manhã, principalmente quando me levanto, todos os meus ossos doem. Sim, sim, exatamente. Vou continuar falando de dor, Ana, já vamos falar. Exatamente. Eu vou justamente até entrar agora, Ana, sobre o que acontece, de uma forma até bem simples, mas usando um pouquinho os termos, né, que nós usamos na saúde, para que você possa entender, né? E claro, essa explicação ela vai entrar na fibromialgia com a neurofisiologia aplicada, mas de uma forma bem simples, porque todo mundo que esteja aqui nos assistindo consiga entender e falar, poxa vida, é isso que acontece comigo? Como eu falei, eu comecei com 17 anos, já tinha 17, né? Hoje eu tenho 44, foi toda uma vida estudar sobre a fibromialgia, me estudar a mim, porque o mais importante era me estudar e saber o que eu podia não fazer para mim e o que eu podia facilitar em fazer para que eu não sentisse dor. Aliás, uma ressalva, né, doutora Laura? A minha última crise foi há uns 11 anos, portanto hoje eu não tenho mais crises, mas eu chegava a ter 9 crises por ano. Olha que beleza! É muita crise, Então, hein? né? Começou Então, cedo, hein? Muito cedo, muito jovem. muito jovem. Muito E jovem. também outra salva, né, que eu escrevi no meu livro, que está lá também na Amazon à venda, eu tive, aos 17 anos eu fiquei tetraplégica, literalmente, numa cama, por 15 dias, e ninguém sabia o que eu tinha. Do nada, idiopática, né? Realmente do nada. Do nada eu me vi numa condição de não conseguir funcionalmente exercer uma função básica de necessidades básicas no banheiro. Eu não conseguia subir no vaso sanitário. Eu não conseguia me locomover até o banheiro. Uma coisa simples que a gente faz corriqueiramente, não é? E a gente nunca para pensar, poxa vida, se eu não tivesse essa função preservada, o que é que eu vou fazer? Nunca ninguém pensa nisso. E eu muito menos na época, né? Então, a fibromialgia, neurofisiologicamente, o que é? Ela é uma síndrome, como eu já falei, ela é crônica, tá? E ela não está relacionada a uma inflamação nos músculos, propriamente dita, nem às articulações também não. Mas sim há uma alteração na forma como o nosso sistema nervoso, que a gente fala que é CPU central, ele interpreta a dor, porque nós temos lugares que interpretam a dor no nosso sistema nervoso central. E isso é chamado, dentro da fibromialgia, de sensibilização central. O nosso cérebro fibromialgico, né? Ele amplifica a dor. Então, nosso sistema nervoso central, nossa CPU, o grande processador, ele recebe as informações, mas normalmente como é que a gente sente? Só que a via que sobe, que leva a informação da dor, ele leva de uma forma exacerbada. E o cérebro recebe esse sinal como um alerta vindo dos nossos nervos periféricos e responde de uma maneira proporcional ao estímulo que ele recebeu. Por isso que vem com tudo e não consegue frear. Então, na fibromialgia acontece esse fenômeno chamado de sensibilização central, portanto, a nossa CPU recebe a informação e ele manda de acordo com o que ele recebeu. E ele não consegue, o cérebro não consegue, e a medula espinal, aliás, o cérebro e a medula espinal passam a interpretar esses estímulos normais, né, eles acham que é normal, ou levemente dolorosos como dores intensas. E isso perdura por 1, 2 dias, 3 semanas, meses, anos, e assim vai. Isso acontece porque há um desequilíbrio nas vias. Eu falo que tem uma via que sobe e uma via que desce, tá? E nós temos os nossos neurotransmissores lá no sistema nervoso central e também na nossa medula, que faz tudo parte do mesmo, né? E ele leva essas informações. Essas substâncias que transmitem esses sinais no nosso cérebro, como a serotonina, que acho que por você já é conhecida, a dopamina também, a noradrenalina, que regulam a dor e o bem-estar, estão desequilibradas. As vias é como se elas tivessem, eu falo como se elas tivessem vindo com um trânsito linear, né? Todo mundo em carreirinho numa fila, e ficou caótico. Começou a ficar caótico. Tanto a vida que sobe, quanto a via que desce. E esse descontrole gera essas dores. Gera essas dores. Aí, a primeira pergunta que você falou, acho que é do Marcos, né? Que você falou. Quais as causas? As causas? Sim, exatamente, as causas. Nós temos um desequilíbrio, né? Como eu falei, no sistema nervoso central, junto com o periférico, que causa o quê? Fadiga intensa, por isso que é uma síndrome crônica.
alterações do sono que, sim, são muito complicadas, dificuldade de concentração, aí eu vou explicar sobre o fibro-fog, que justamente é o que nós sentimos. E o que é isso? O fibro-fog é o que a gente fala na fibromialgia como uma névoa mental, é como se tivesse realmente uma nuvem na cabeça. E ele faz o quê? Ele faz com que nós tenhamos uma alteração psicológica, como se fosse uma falta de atenção. Parece que a gente tem uma falta de atenção, mas na verdade é essa condição, né, que acontece. É um fenômeno neurofisiológico e ele é real. Ele não é falso, não, ele é real sim. Ele é multifatorial e muito frequente nós, pacientes fibromialgia, que a gente acordou de manhã, parece estar assim com uma névoa na cabeça, a gente não consegue pensar, está mais letárgico, está mais lento, alguém pergunta alguma coisa, a gente não consegue responder na hora, tem uma dificuldade de concentração, a gente não consegue ler um livro, parece que volta a ler de novo e volta a ler e não consegue se concentrar. Temos falhas de memória que a palavra não vem, falei, nossa, mas a palavra, eu sei qual que é a palavra, não vem. Por quê? Porque a gente tem um estresse psicológico muito grande. Então, o que acontece no nosso cérebro, não só por conta da dor, mas a gente tem uma alteração nesse funcionamento do quê? A gente fala que é o córtex pré-frontal e uma rede de execução de funções que a gente tem nesse lobo. Ele altera também essa parte temporal, por isso um pouco às vezes as vertigens que a gente apresenta e essa névoa mental. Então tem toda uma correlação com esses lobos centrais. E o cérebro tem dificuldade em filtrar os estímulos mais irrelevantes, por exemplo, ficando sobrecarregado. A gente tem muita informação. É como se a CPU trabalhasse constantemente com tudo ligado. E a gente chega numa fadiga, por isso o fibro-fog, que provavelmente é o que Ana Maria está sentindo. Dor nos ossos, né? Começa mais intenso, né? De manhã e à noite dói tudo. Exatamente. É isso, por Ana conta Maria. dessa desregulação neural, tá? Ela colocou... pode falar, desculpa. Eu começo a ter um consumo do quê? Dos nossos neurotransmissores. Uma sobrecarga. Por isso, a Ana Maria falando o que ela falou. É como, eu gosto de explicar para os pacientes como se a gente tivesse, sabe, uma casa, estão todas as luzes ligadas. O que vai dar? Um gasto de energia no final do mês muito grande? Agora, o que nós precisamos fazer nós temos formas, que foi isso que eu fui estudar e me aprofundei, que é começar a desligar os cômodos das luzes, né? Eu preciso ter uma luz acesa quando assim eu requisito aquela função e desliga novamente. E isso são hábitos de vida que a gente pode criar, para que a gente tenha menos neuroinflamação, tá? A gente tenha um pouco mais de respaldo mental também. É como se fosse realmente assim um bem-estar mental. Eu preciso me dar ao tempo e mudar hábitos de vida. Ter o quê, por exemplo? Isso que eu ia perguntar, como é que é se desligar? O que a gente pode fazer para, né, dessa menos... Exatamente. O que a gente pode fazer para que isso diminua o fibro-fog, que acho que a Ana Maria estava sentindo, né? Ela tem outra pergunta aqui, ó. Você acha que é causado das hérnias de discos? Não propriamente dito. Não propriamente dito, mas pode ser... uma coisa pode levar a outra, mas as hérnias de disco entram mais com as ledidortes, com uma sobrecarga mecânica, postura, né? Que nós falamos lá em cima do tipo de dor osteomuscular. Então, você pode ter mais que um tipo de dor, mas a fibromialgia é uma dor nociplástica. Mas, como é que faz para se desligar um pouco? Agora, até eu tô curiosa. A receita, hein? A receita, vamos lá. Respirações lentas, que a gente hoje tem vários nomes, mindfulness, né? Estímulo vagal. O estímulo vagal, respirações pausadas, lentas, com ciclos básicos, 4 a 6 ciclos de respiração, tranquilo. Eu gosto muito de trabalhar essa neuromodulação autonômica vagal que a gente consegue fazer, né? Mas a gente não faz todo dia. Então, se eu colocar a mão no umbigo, por exemplo, eu sentir que eu vou puxar o ar pelo nariz, né? E eu vou inflar a minha barriga. E quando eu soltar, eu solto em biquinho de francês, bem devagar. Posso até fechar o olho para dessensibilizar a parte visual. Ficar tranquila, encostada no sofá. E essa respiração, a gente costuma fazer uma neuromodulação
automática, de uma forma individual de cada um, estimulando o nervo vago, porque o nervo vago é o 10º par do nervo craniano e ele tem total relação com isso. E uma das técnicas que lá atrás eu falei com a doutora Laura, eu acabei me especializando também numa terapia crânio-sacral, que é justamente o que a gente usa no nosso paciente fibromialgia, que ele se beneficia muito, porque a gente tem 3 meninges, e das 3 meninges existe uma que está mais em contato com a nossa medula, né? E essa meninge, que é dura mater, ela fica mais endurecida, então a terapia crânio-sacral, ela ajuda a modular essa meninge, ela se torna mais maleável, automaticamente as nossas dores começam a diminuir. Interessante, é uma nova terapia aí, né? Olha só. Os exercícios de mobilidade cervicais suaves, então eu prestar atenção, né, ao movimento suave da minha cabeça cervical, posturas, por isso o exercício leve, como um ritmo leve também, caminhadas, ao ar livre de preferência, água morna. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas temos, por exemplo, a água, ela pode alterar o estado neuroemocional. Por isso que ao tomar banho antes de dormir, por exemplo, a gente já consegue fazer um reequilíbrio neuroemocional antes da gente entrar na nossa cama e dormir. Porque existe uma escala do David Hawkins, eu não sei se vocês conhecem, é um cone invertido, que fala as frequências em hertz. E a água, ela tem essa forma de modular o nosso neuroestado emocional. Eu não sei se vocês sabiam disso. E para que nós tenhamos uma saúde plena, sem dores, sem sintomas e sinais, nós teríamos que ter em cerca de 250 Hz de frequência corporal. Então, a nossa pele, ela emite frequência. Nossa pele, nós emitimos estímulos elétricos, nós produzimos, por isso a gente precisa entender que a nossa pele é uma das portas de entrada primeira para o paciente fibromialgico. Interessante, não é? Por isso que ele também não gosta muito de ser tocado, né? Exatamente. Olha só, gente, olha que dica que a doutora Paula tá dando. É coisa simples, né? O pessoal pensa que às vezes tratamento, respiração, né? Eu chamava de respiração diafragmática, parar e respirar. Sim. Olha, respiração, né? Tem tratamento, como é que chama? De crânio? Esse é para mim. Terapia crânio-sacral. Terapia crânio-sacral. Quem quiser procurar a doutora Paula em São Paulo, né? Mas tem aí fisioterapeutas aí, né, especializados, são novas terapias e sem uso de medicação. Olha que beleza. Isso que eu acho mais fantástico, né? Exercícios leves, né? Que às vezes o pessoal fala, não tenho dinheiro, academia. Gente, alongamento básicos, caminhar ao ar livre. Sim. Água morna, chuveiro, às vezes, né? Água é um princípio, até que a gente quer, eu sou fisioterapeuta igual você, hidroterapia, a gente faz água morna, né? Não água fria. Então, e porque a pele tem sensibilidade, sim. Olha, pode continuar. Tratamento simples, olha só, gente. Dicas, continue. E temos também a neuromodulação sensorial, que não só da água, né? Mas música tranquila, a música clássica, que já tem até prova científica, né? O jazz lento, ambientes térmicos confortáveis, porque o frio, ele exacerba a nossa dor, porque a gente tem esse comando central e essa via dessensibilizada, vamos falar assim, ou sensibilizada para a dor, né, que com um estímulo maior e exacerbado. Então, o ambiente tem que ser mais confortável, morno, porque o frio, ele já cria uma resistência muscular mais alta, automaticamente a gente aumenta o tônus também, né? Então, um ambiente confortável, térmico, reduzir estímulos visuais intensos, que nem essas telas todas, a gente pode e deve trabalhar, mas dessensibilizar. E outra coisa importante, que é as tarefas curtas. Eu vou mudar hábitos de vida, em que eu vou colocar tarefas cognitivas, se assim eu tenho que fazer, mas eu vou dividi-las, vou saber dividir as minhas tarefas, né? Curtas, pausas frequentes e uma tarefa de cada vez, porque aí eu começo a orientar a minha forma de conduta e eu consigo melhorar as minhas dores, porque o fibromialgico, não sei se você sabe, a doutora Lara quer fazer tudo ao mesmo tempo. Ele é elétrico? Não, não sabe dessa não. Porém, ele tem uma fadiga, ele quer fazer, mas fica aquela informação de que eu não fiz, aí fica um sentimento de culpa. Eu não fiz isso.
e eu quero fazer aquilo. Fica muita coisa pensante, é aquelas luzinhas acesas que eu falei, e chega numa estafa. Chega. Então, Acho que é o mundo, até o mundo hoje, o mundo moderno, é tudo para ontem, gente. exatamente. Né? Pausa. Eu tô fazendo isso. Eu não tenho fibromialgia, mas ultimamente eu tenho me autorregulado, porque eu quero também ser uma pessoa, né? Tudo para ontem quer fazer. E eu tenho agora me autodisciplina, dar um stop, chega, né? Check-out, tem que dar, eu faço esse checklist. O que eu tenho que fazer, o que é prioridade, né? É uma coisa que você tem que pensar, prioridade, né? Então, dica aí para o paciente, sua prioridade é diminuir um pouco, né? Assim, esse ritmo intenso, respirar, banho de água morna, olha só, alongamento, caminhada, terapia, crânio, aí. Temos pergunta aqui. Vamos lá, participação. Gilvanete Araújo. Eu já tenho desde 35 anos e hoje estou com 49. Nossa, faz 11, 14 anos, né? Bastante tempo. Uhum. Gilvanete, e é terrível. Gilvanete. Mas agora sim, outra pergunta. Marcos fala, a fibromialgia pode causar cansaço e problemas de sono? Sim, sim, é o que eu falei do sono, principalmente o sono, é um dos primeiros fatores. Os primeiros fatores. Gente, então, assim, vocês já aprenderam, a gente já esclareceu o que é, né, o que é a diferença, doenças, síndromes, né, efeitos, tratamentos hoje, que também não é só medicação, né, coisas mais invasivas, né, o tradicional funciona, né, é um conjunto. E diante de tudo isso, agora eu vou falar da lei, né, que tanto fala, né, como eu sou fisioterapeuta, ele sou fisioterapeuta, né, forense, a gente fala muito direitos e leis da pessoa com deficiência, e agora uma pergunta aí que muita gente me faz, paciente fibromialgico é pessoa com deficiência, é PCD? E aí, pessoal, tá? Então, assim, novidades, né, teve um marco agora que vai entrar em vigor agora a partir de 1º de janeiro de 2026. Já está aí, né? 2 semanas. Lei 15.176 de 2025 foi sancionada agora, promovendo essa mudança, né? E, finalmente, né, reconhecer que a fibromialgia é uma deficiência para todos os efeitos legais aqui no Brasil. Então, gente, isso é um avanço, né? É uma briga de muitos anos que está aí, né? Que nem ela falou, teve com 17 anos, né? No Brasil está recente e tem muita gente aí nessa condição que varia muito, pode ser às vezes debilitante, depende do grau, do dia, e acontece, que negócio de Giovanetti falou, 14 anos, desde 35 anos com essa doença, né? Mas, assim, o que eu falo, né? Não é porque você hoje foi diagnosticado com, né, a fibromialgia que você vai garantir todos os seus direitos, né? A gente tem que levar muitas coisas em consideração. Mas eu vou falar de coisas boas. Então, hoje, a partir de 1º de janeiro, o paciente fibromialgico é reconhecido como pessoa portadora de deficiência, se você precisar, né? A gente também trabalha, faz esses laudos, você pode ter o seu RG-PCD, que é um documento extremamente importante, onde a pessoa, hoje, fibromialgica, vai ser reconhecida como deficiência, tá? Esse laudo do RG, gente, não é assim qualquer documento. Eu tenho um CID, vai lá, tira. É lei. Hoje é obrigatório ter uma avaliação no modelo biopsicossocial. O que é isso? A gente vai avaliar cada caso por profissionais de saúde e a gente também tem uma ciência, não é porque você tem um CID do médico, para a gente quantificar realmente o seu grau de limitação físico-funcional para você ter esse RG, esse reconhecimento, né? Então, o paciente fibromialgico também vai ter reconhecimento de lei de cotas, para você que vai ter fibromialgia, você já entra no mercado de trabalho, né? Lei de cotas, eu gosto de falar. Qual que é o benefício? Você vai trabalhar de acordo com as suas potencialidades, né? Que às vezes não pode trabalhar num ritmo excessivo, igual a demais pessoas. O que é essa pessoa com deficiência? É uma pessoa que tem impedimentos de longo, médio prazo, depende, e que tem as suas condições particulares, não? Então, você pode trabalhar na empresa, né? Às vezes, se precisar. Eu faço muito laudo de cota, não só para fibromialgico. Se
você precisar, às vezes, fazer um tratamento médico, a gente coloca nesse laudo que você pode sair, se tratar, e não vai ter, desconto no seu salário. É lei, gente, né? E a pessoa, outra vantagem aí de quando entra como pessoa com deficiência, eu falo, já conta para aposentadoria especial. Aposentadoria especial não, a aposentadoria da pessoa com deficiência, que hoje é muito mais vantajoso quando você vai diminuir o tempo da sua contagem, tá? E aposentadoria integral. Isso é isso, porque hoje o governo tira tudo, né? E além de benefícios, como BPC, isenções fiscais, né? Mas esse é o mundo. Vamos falar isso agora, doutora Paula? De direitos das pessoas aí, que tá. Eu só vejo falando agora, eu sou PCD, eu quero. Não é bem assim que funciona, né? O que a gente tem que comprovar? Vamos falar aqui que esse modelo biopsicossocial que você hoje tem que entender, né? Basta ter um CID. Exatamente. O modelo biopsicossocial, ele é muito completo, tá? Porque nós realmente avaliamos, essa é a diferença, né, do modelo biomédico que a gente também tem, né? A grande diferença é que o nosso modelo biopsicossocial, ele aborda, eu gosto de falar da forma, da palavra holística, né? Mas de explicá-la de uma forma bem clara. Porque às vezes as pessoas pensam, holístico tem a ver com o Oriente, não tem nada a ver, né? O holístico é o todo, entender a pessoa como um todo. As pessoas que estão nos escutando aqui, quem é essa pessoa? A gente pega uma pessoa como um todo, a gente vai avaliá-la, né? Inclusive um indivíduo, onde ele se insere. Então, nós temos alguns fatores que a gente vai usá-los, né? Para entender a saúde, a condição de saúde, seja doença, seja síndrome, né? E que reconhece essa interação complexa desse ser humano, né? Com fatores biológicos, né? Que a gente tem uma genética, a gente tem uma fisiologia, que isso é próprio de cada ser humano. Nós temos fatores psicológicos, por isso que é bem abrangente, né? Que temos os fatores emocionais, comportamentais, que a gente falou agora, e as condições de estresse que o indivíduo é submetido, seja no trabalho, seja em casa, porque às vezes a gente só fala do trabalho, mas será que os ambientes familiares também são promissores? Será? Né? E temos os ambientes sociais, que envolve a cultura que essa pessoa se encaixa, né? A família que ela se encaixa, o ambiente que está, tanto familiar quanto trabalho, e nessa experiência humana que a gente tem, e isso é a diferença entre o modelo biomédico que nós temos hoje em dia, e já tínhamos isso no passado, e por isso a importância de avaliar esse ser humano no modelo biopsicossocial. Tem aqui, a Adriana chegou, boa tarde. Adriana, tenho fibromialgia, trato com psiquiatra e ortopedista, porque é isso aí, né, gente? É um síndrome, né? Então, assim, essas dores, né, são desde pega o físico e pega aí nossa saúde mental, Adriana. Né? Ela é multifatorial, né? É multifatorial, por isso também, né? Você passa com vários profissionais, não é? Tem. Gente, mas é isso. Se a Gama tem mais alguma pergunta, a gente vai falar mais do que esse modelo biopsicossocial, gente. Então, a gente não dá para falar assim que eu tenho fibromialgia, que eu sou PCD, então a gente vai ter que fazer uma avaliação mais criteriosa, levando em condições particulares, sua saúde, o ambiente que você mora, o que você faz, sim, né? São várias coisas que levam impacto nessas barreiras no dia a dia para a gente fazer esse parecer técnico, sim. Mas hoje a pessoa, a partir de janeiro, vai ser oficialmente, né? E então, gente, começa a ver, se tratar, procura bons profissionais, né? Que façam esses pareceres, esses laudos técnicos, sim, para vocês garantirem seus direitos, que assim, paciente privado, às vezes tem muito interferimento junto ao INSS para um auxílio-doença, porque não é uma doença muito. Não era, né? Ainda não é. Mas então você precisa de um bom parecer técnico para ter comprovação, né? Porque às vezes a pessoa não. Tem muito difícil hoje no Brasil conseguir, às vezes, afastamento para tratar a fibromialgia. Precisa desse afastamento. É uma barreira. Acho que é a maior ultimamente. Né? Uhum. Sim, e vai muito mais além do CID, né? Que nem você já acabou de falar. A gente precisa avaliar a pessoa. Por isso que às vezes a gente fala, algumas pessoas perguntam, não é protocolo? Eu falei, não, você é um ser diferente de outro ser. Eu sou diferente. Eu vou ter sinais e sintomas que cursam com todo o ambiente dentro desse
dessa avaliação biopsicossocial que me faz quem eu sou. Quem você é também. A mesma história. Então, não é apenas um CID que vai ser igual para todo mundo. Vai depender. Tem gente que talvez nunca vai experienciar incapacidade. Não é? vai. Cada um é cada um, né? O que eu Exatamente. sempre falo, independente, a gente está falando mais de fibromialgia, mas independente só fibromialgia, a gente sempre tem que levar em consideração os outros fatores, gente. Né? Fora, por exemplo, a gente pergunta para mim, Laura, chega aqui, eu tenho hernia de disco, eu sou PCD? Eu falei, não sei, eu vou precisar te avaliar. Né? Eu e minha equipe, a gente precisa fazer avaliações, testes, quantificação, para a gente quantificar essa deficiência. E hoje, para você conseguir esses direitos, é isso. Que hoje, para você ter um auxílio-doença, né, o perito do INSS vai pedir quanto que vale, o que tem essa incapacidade, quais são essas limitações que essa doença traz, né? Até para cotas do trabalho, eu falo que tem direito, tem. Mas o que você pode fazer dessa empresa? O que você não pode fazer? Por que você tem que sair? Então, tem que saber essa descrição, tanto também para comprar carro, para aposentadoria desse pessoal. Hoje, como PCD, gente, tem critérios técnicos, né? Então, assim, quem começa a ter uma sugestão, aí começa a organizar essa documentação, guarde, marca essa avaliação, a gente te avalia, porque tem que ter esse marco, essas documentações, esse histórico, não vem do dia para a noite, né? Amanhã eu tô. Não é assim que funciona. Né? Nós temos esse nosso modelo biopsicossocial que está adotado pela CIF, né? A Classificação Internacional de Funcionários de Capacidade de Saúde, né? Da OMS, portanto, baseado nele, nós temos todos esses critérios. Temos uma avaliação funcional, que é daí que a gente vai, né, doutora Laura? E que focamos nas atividades, o que a pessoa consegue fazer, o que ela não consegue fazer, as nossas participações, o quanto ela se engaja na sociedade, o quanto ela não consegue, o quanto isso pode ser facilitadora, pode ter uma barreira ali que ela possa vivenciar uma incapacidade ou não, e usando ferramentas como, por exemplo, o DAS, também tem os questionários que eu já falei, mas não só os trigger points, hoje em dia, né? Gente, a CIF, né, que a gente sempre fala, a classificação internacional, ela é uma classificação, então a gente consegue avaliar a pessoa, né, tem problema de saúde, não, ela é uma ferramenta internacional, então ela é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, né, então, dica para vocês que querem saber mesmo, procurem profissionais, né, que saibam o uso da CIF. Porque quem não usa hoje, eu estou falando que já está infringindo, né, o Código do Conselho de Ética, não está trabalhando de acordo com as normas da justiça, né? Então, a gente usa o quê? Ferramentas para fazer avaliação, e não é só no Brasil, viu, gente? Que nem ela falou, ela citou a RUDAS, que é um questionário reconhecido hoje, utilizado em mais de 25 países. E o Brasil, né, ele como é que eu falo? Ele é país membro da Organização Mundial da Saúde, então ele tem que usar a CIF. Profissional, hoje eu falo, profissional que não sabe hoje a CIF, está desatualizado, e pior que não é desatualizado, prejudicando muitas pessoas que precisam desses direitos e benefícios que hoje são negados. Isso é um fato real, eu sempre falo isso, né? Porque não é só fazer laudo. Por trás de um parecer, de uma doença, tem uma pessoa, tem uma família, sim, que precisa de seus direitos garantidos, seus benefícios. Vamos lá! Vem aqui pergunta. A salinha está cheia, hein? Cláudia Garcês. Cláudia, acho que é mentorada, começou a fazer curso agora comigo. Lá. Cheguei atrasada. Pergunto se há um questionário específico que engloba todas as áreas físicas e psicológicas. Específico, não digo, mas temos aqueles dois que eu havia falado, né? Temos o RUDAS, que a gente consegue fazer a nossa avaliação funcional, mas creio que específico não. Temos agora, como eu falei, esse índice de dor generalizada, né, que nós temos, né? Eu tenho alguns testes de dor que eu aplico, né? De dor nos últimos 30 dias, de dor de últimos 3 meses, e eu uso o RUDAS. Isso, e a escala de gravidade dos sintomas, né, que o paciente refere, baseado, isso desde 2010, né, como eu havia falado, né?
Faz tempo. Pelo Colégio Americano de Reumatologia, porque apesar do paciente ser tratado, como eu falei, é multifatorial e é multidisciplinar, portanto, vão ter vários profissionais de saúde que irão atuar, trabalhar com aquele paciente, porque o paciente não é só da gente, né? Então, ele pode ser fisioterapeuta, sim. Como eu dei várias dicas do que a gente pode fazer, o que eu me beneficiei também. Nós temos o reumatologista médico, nós temos, por exemplo, o médico neurologista, nós temos várias áreas que podem atuar junto com o nosso paciente, por isso multidisciplinar, né? Adriana, agora. Tenho depressão, fadigas e dores intensas, né? É isso aí, ó, o síndrome, né? Sinais, sintomas. As síndromes. Adriana, acho que ela está em crise, Adriana. Meus dedos das mãos estão em estado de pinçamento. Ela está em crise, né? Adriana está em crise. Adriana. Movimento, né? Os movimentos suaves, tudo tem que ser suave. Você tem que começar com suave, para depois ir graduar o tipo do movimento para um mediano, vamos falar assim, né? Mas tudo começa com leve, suave, movimentos suaves. Um dos que eu gosto muito, eu acabei fazendo isso ao longo da minha vida. A gente fala que é o sem querer querendo, né? Determinismo psíquico, né? A gente é empurrado para algo, parece que o corpo chama, né? E a mente também. O Tai Chi Chuan é muito bem-vindo, o Qigong é muito bem-vindo, você começa a fazer fluir a energia. Portanto, a medicina chinesa também entra muito com esse nosso benefício, a gente se beneficia muito com essas técnicas também. E eu pratico o Qigong. Eu também faço o Tai Chi Chuan e Qigong, é muito bom. Eu não tenho fibromialgia, mas para quem não sabe, né? A fisioterapeuta é um serviço, a gente faz um esforço físico intenso, né? Eu sou fisioterapeuta raiz, mão, né? Então, eu tenho hérnia de disco cervical, radiculopatia, túnel do carpo. E o que me trata, gente, é o Tai Chi Chuan. Eu amo, eu pratico 2 vezes por semana na praia. Às vezes o pessoal acompanha, agora tá de férias. E às vezes o pessoal não dá valor, fala que é de japonês, é dos velhinhos. Quem puder, faça. É maravilhoso, porque ali você trabalha o movimento do corpo, respiração, né, coordenação, né? Às vezes não precisa, que eu sei que tem muitos esportes hoje na moda, jiu-jitsu, mas para tratamento, assim, né? Não só de fibromialgia, dor de coluna, Tai Chi Chuan tem, né? E geralmente em todas as cidades tem, procure, são grupos de pessoas que se reúnem, nada exorbitante, caro, e ó, pratiquem, 1 mês vocês já vão sentir a diferença, o resultado é muito rápido, é fantástico, né? Eu sou suspeita, eu sou fã do Tai Chi Chuan. Os benefícios mentais, emocionais, porque você tem esse fluxo de energia, uma técnica milenar. Ela se usa, é como uma arte marcial antiga, né? Conhecida como a meditação do movimento. Você medita movimento com movimento suave. Por isso que eu me lembrei, eu falei, vou falar, porque é importante, porque eu sou praticante também, e também professora, né? Por isso... professora, eu só pratico, não dá aula ainda não. E é muito gostoso, sim, porque às vezes as pessoas que estão aqui nos escutando não sabem o que podem fazer. Lembra que eu falei logo no início, na introdução? O que eu não posso fazer, eu tenho que saber, porque o resto você vai fazer. Mas às vezes nem sabem que tipo de técnica ou de exercício físico a gente possa ter. E tem tantos. Agora, eu preciso também me encaixar no exercício, eu gostar dele. Ah, mas eu nunca fiz. Vamos testar. Se eu nunca testei, como é que eu vou saber se eu vou gostar ou vou me enquadrar? Ou se eu vou me sentir bem? Eu tenho que testar. É um erro e acerto. Eu, além de praticante, também ensino, né? E é realmente um benefício para a saúde incrível, principalmente nos benefícios que a gente tem de estados mentais e emocionais, porque a gente realmente foi o que eu mais falei aqui, né? Os físicos, porque melhora a força muscular, você libera uma série pela medicina chinesa, o fluxo de energia Qi, você aumenta a sua flexibilidade, não é, doutora Laura? O equilíbrio, a coordenação dos movimentos, né, que tem a ver com o equilíbrio, a circulação e a saúde cardiovascular. Olha, existem muitos mais benefícios também. Medicina tradicional chinesa, essa funciona. Ó, mais uma dica. Tai Chi Chuan. Olha, vamos falar, tratamentos.
Adriana, você ouviu? Eu não sei se a Adriana estava aqui desde o começo, ó. Respiração. Vou fazer o checklist de tratamento sem medicação. Alongamento, Tai Chi Chuan, respiração, caminhada, água morna. Gente, que preço tem isso, né? Desconexão um pouquinho, faz um checklist, se organize melhor, né? Pequenas mudanças fazem a diferença, aquele 1% em cada dia, né? Não vai ser do dia para a noite, mas tem que fazer. Também quem não faz, né? Difícil, né? A Adriana, ela colocou, ouvi, gostou das dicas aí, Adriana, da doutora Paula, tô adorando isso aqui, gente. Quer ver se tem mais perguntas? Chegou mais uma aqui, mas não perguntou nada. Maria Alice, oi. Oi, Maria, seja bem-vinda. E é isso. Olha como passou 50 minutos, você acredita, Paula? Como o tempo voa. Não é? Ai, gente, então é isso, ó. A gente vou fazer um check-out aí de tudo que a gente falou, se precisar de contato. A gente falou que é, né, doutora Paula, que é a diferença de doenças, síndromes, que é um conjunto de sinais e sintomas, né? Tipos de dores, homeopática, vários tipos, né? Tratamentos possíveis, né? Direitos aí que vocês têm a partir de primeiro, oficialmente, para mim sempre teve o direito, né? Mas agora tá mais, vai ser oficializado mesmo em 1º de janeiro, então organização, quem precisar procure bons profissionais que sabem que usam o uso da CIR para fazer esses laudos técnicos, para vocês terem garantia dos seus direitos hoje, que realmente é uma doença invisível, dói, né? E não tem acesso ao benefício. Se precisar, Paula quer fazer os seus, né, considerações, coloca suas redes sociais, quem quiser procurar essa profissional está aqui em São Paulo. Fala um pouquinho do seu trabalho, Paula, porque o pessoal não te conhece. Claro, é um prazer. Como eu havia falado no início, eu trabalho com o nicho de neurologia aqui no consultório. E, claro, os pacientes fibromialgicos, eu tenho um carinho muito especial por eles, né? E eu tenho um carro-chefe aqui, que é a autoneurologia, que a gente intitula de fisioterapia vestibular, que eu trato de condições, né, fisiológicas que o paciente apresenta, de tonturas, vertigens, desequilíbrios. Esse é o carro-chefe aqui do consultório. E como eu havia falado ao longo da nossa live, os pacientes fibromialgicos podem apresentar vertigens também, por conta daquela assincronia que eu falei das vias, né, que levam informação de dor e que desce, etc, né. Neurofisiologicamente, os pacientes fibromialgicos podem apresentar, além das dores difusas e crônicas, e esse é o meu caro-chefe aqui, e a sementinha que eu quero deixar como legado no futuro, né, além do que eu fiz para mim, que pode se espelhar para outros pacientes também, e sempre levando informação. E uma coisa que eu gosto de fazer aqui no consultório, doutora Laura, é sempre explicar muito bem para o paciente entender, ele estar ciente e lúcido do que está acontecendo com ele. Eu sempre explico muito. Então, para a gente finalizar as nossas considerações finais, a fibromialgia realmente não é uma doença muscular, como eu falei, é uma síndrome, a gente conseguir já usar a palavra correta, né? Mas sim uma condição neurológica que altera formas de como o nosso cérebro, que é a nossa CPU e a nossa medula espinal, processam a nossa dor. E o tratamento adequado deve levar isso em consideração, como, por exemplo, focando não apenas na dor que a gente está sentindo, mas também no equilíbrio, porque a gente tem ganhos, a gente tem sempre algo bom que a gente precisa pescar o que é bom da gente, a gente plantar isso, porque através de algo bom que a gente consegue modular a nossa dor também, motivação e etc. Então, o equilíbrio do nosso sistema nervoso, o sono principalmente, que a gente tanto falou aqui nas perguntas, e a regulação de neurotransmissores. Então, para finalizar, eu agradeço todos os que estavam aqui presentes hoje. Eu espero ter contribuído com essa pequena reflexão, a importância do entendimento sobre a fibromialgia e a prática clínica, né, abordada, e eu fico aqui à disposição para perguntas, eventualmente, né, na minha rede social, ou para continuarmos esse diálogo que eu acho tão necessário. A minha rede social é @instituto_amparare, com E no final, de amparo. Vou escrever aqui no chat. Instituto Isso, Ampare? Isso. Underline Ampare?
Amparare com E no final. Hum. Isso, amparare, de amparo ao paciente. E se você quiser colocar também o número de telefone do consultório, será também muito bem-vindo, que talvez por lá seja mais fácil pelo WhatsApp, é o 11, é o 98770 1115. Quem que precisar procurar a doutora Cláudia lá em São Paulo, né? Eu, Laura Costa, se precisar de pareceres técnicos, laudos fundamentados, né? A Argon Litoral atende ao Brasil, todas as pessoas em todo o Brasil, a gente trabalha aí 100% remoto, tá? Tem amparo legal. Nossa, a minha empresa é de excelência em laudos para precedente e conta aí com uma equipe multidisciplinar. Então, a gente tem todos, né? Profissionais de saúde aí qualificados, né? Que usam a CIF para fazer laudos. A gente atende o Brasil inteiro, tá bom, pessoal? E vamos finalizar aqui, que a semana que vem já é Natal. Um bom Natal para todos. Um ótimo 2026. Muito obrigada, doutora Cláudia. Mas mesmo que seja Natal, ó, semana que vem tem outra live, tá bom? E aqui hoje finalizamos. Beijos e excelente sexta-feira. Tchau, pessoal. Boa tarde.